Muito bem, aula 3, terceira aula desse semestre, nós vamos começar a falar aí da dinâmica newtoniana. Em outras palavras, as leis de Newton. Nós estudamos até então a cinemática, tá? A cinemática ela estuda o movimento dos corpos sem levar em consideração as suas causas. Todavia, agora, a dinâmica já é o contrário, né? Ela vai estudar o movimento dos corpos, considerando as suas causas, tá certo? Dentre as causas, nós precisamos relembrar de alguns conceitos, como o primeiro é força. O que vem a ser força? Bem, a força é a interação entre corpos, e essa interação pode provocar nesse corpo um movimento, logo desenvolver ou estimular ou provocar uma velocidade, e pode também gerar uma deformação. O que seria deformação? É só você pensar uma mola, por exemplo. Você aplica uma força em uma mola, você está deformando essa mola. Os corpos elásticos, de modo geral, né, uma borracha, os corpos elásticos, quando você aplica uma força, eles deformam a sua estrutura. Então, o conceito de força, ela mede exatamente essa interação entre os corpos, que pode causar variação de velocidade ou deformação. Pode por quê? Porque eu posso aplicar uma força no corpo e ele não se movimentar. A força não é suficiente para gerar aquele movimento. Como também eu posso aplicar uma força em uma mola, por exemplo, e não distender essa mola. Não sei se você já teve a oportunidade de ver uma mola de carro, por exemplo, a mola que fica no eixo dos carros. A mola muito forte, muito resistente. Né? Nós não conseguimos deformar ela com as nossas forças, porque demanda muita força. Inclusive, ela é fabricada para suportar ou diminuir as tensões aí dos amortecedores dos automóveis. Outra definição importante, já que a interação ela define a força, eu posso ter alguns tipos de interação. A primeira interação é a chamada de campo. Então, o que é interação de campo? É a interação que ocorre sem a necessidade do contato dos corpos. Por exemplo, você tem aí a interação que tem a Terra com a Lua ou a Terra com o Sol. Nós temos uma interação aí de origem gravitacional. Então, os corpos interagem por forças gravitacionais, todavia não entram em contato um com o outro. Outra interação já é a interação de contato, que a gente tem uma maior percepção e percebemos isso de forma mais contínua no dia a dia, que é a interação de contato. O próprio nome já é bem intuitivo. Existe contato entre os corpos. Então, esses três tipos aí, dois tipos de interação que giram em torno do conceito de força, já que força é interação entre corpos. Olha, falando de força, eu posso aplicar uma força num corpo paralelo ao eixo de deslocamento desse corpo, ou eu posso aplicar uma força oblíqua ao deslocamento desse corpo. O que devia ser isso? O que é paralela? É quando a força é aplicada na mesma direção e no mesmo sentido do corpo. Então, essa caixa, por exemplo, se eu arrastar ela sobre essa tábua, eu posso aplicar essa força no sentido do deslocamento, que seria a força 2, ou poderia aplicar essa força oblíqua em relação ao deslocamento. O que é oblíqua? Quer dizer que essa força F1 ela forma um ângulo θ, x, y, z em relação ao eixo horizontal. Quando eu tenho forças que são oblíquas entre si, necessariamente eu preciso de calcular a chamada de força de resultante. Tá? E aí existe uma série de regrinhas para a gente calcular isso, a regra do paralelogramo, onde a gente cria uma projeção de imagem de cada vetor e você obtém a força resultante. Isso nós vamos ver com mais detalhes mais à frente um pouquinho. Mas a força resultante, na verdade, ela é uma força única que representa a interação de todas as demais forças que agem no corpo. Nessa imagem eu tenho duas forças agindo sobre esse corpo aqui no ponto A, com essa caixa. E eu tenho um vetor FR, força,
resultante que parte entre as duas forças. Sai da extremidade, da origem dos dois vetores F1 e F2 e atinge outra extremidade, que seria as projeções de cada vetor. Então, essa força é a força resultante. Tá? Então, o que é essa força resultante? É uma força imaginária que ela substitui o efeito de todas as interações existentes no corpo. Então, para determinar, o que a gente vai fazer? É uma soma vetorial. Força resultante nada mais é do que F1 mais F2 mais Fn, que eu posso ter aqui infinitas forças agindo aí sobre um corpo. Veja que aqui eu tenho o conceito de soma vetorial. Você vai lembrar que o vetor, para mim definir uma grandeza vetorial, eu preciso de módulo, direção e sentido. São 3 elementos necessários para caracterizar aí uma grandeza vetorial. Vamos estudar isso com mais detalhes à frente. Bom, todo corpo ele tende a estar em um equilíbrio. Esse equilíbrio pode ser em que esse equilíbrio é estático ou esse equilíbrio é cinético. O que vem a ser cada coisa? O equilíbrio é quando a resultante que age no corpo ela é nula, ou seja, não tem uma força resultante. As forças podem ter várias forças agindo no corpo de modo que elas se anulam entre si. Ok? Se você observar as duas imagens, ó, o equilíbrio estático, está o indivíduo lá parado em cima em uma mesa, né, está dormindo enquanto escreve, então eu tenho um equilíbrio estático, ou seja, o corpo está em repouso. Ou eu posso ter um equilíbrio cinético ou cinemático, que é quando o corpo está em movimento. Observe que em movimento é retilíneo e uniforme. Por que ele não pode ser variado? Porque se for variado, eu tenho a ação de uma força que produz uma aceleração, de acordo com a segunda lei de Newton. Então, são esses dois tipos de equilíbrio. E outro conceito importante é o conceito de inércia. O que é inércia? É a propriedade da matéria que o corpo ele tende a resistir a qualquer variação na sua velocidade vetorial. Tá? Então, a inércia é uma propriedade intrínseca à matéria, em que a matéria ela resiste à variação de movimento. Então, vamos observar a imagem aí, ó. Está o motoqueiro andando de moto, de repente ele encontra uma mureta, ele bate, a moto fica, mas ele continua exatamente com a velocidade que ele estava com a moto. Isso por causa da inércia. Tá? Ele resiste à variação de velocidade vetorial. Se ele estava com a velocidade aí de 100, de repente ele bate em uma mureta, essa velocidade obviamente vai ser reduzida a zero. Nesse caso, de acordo com o desenho, ele então tende a continuar com a velocidade que ele tinha. Da mesma forma, se ele está com a velocidade aí de 100 e de repente ele dá um arranque, qual que é a sensação que tem? O motoqueiro ele pende para trás. Por que ele pende para trás? Porque ele está resistindo a uma variação na velocidade. Ok? Então, a inércia é uma propriedade em que os corpos tendem a resistir a qualquer variação na velocidade. Observe essa outra imagem. Ó. Você tem uma bolinha dentro de uma caixa, a caixa sai, a bolinha tende a continuar o movimento. Né? É o que acontece se um carro fazendo uma curva, ele não tivesse atrito entre os pneus e o asfalto. Quando a gente fosse fazer a curva, o carro iria continuar na tangente, né, passando tangencialmente a curva, não ia fazer a curva. Isso por causa da inércia. No caso da curva, duas coisas vão ajudar, nós vamos estudar isso mais à frente também. Uma delas é o atrito que existe, segundo é a força centrípeta, que vai também fazer com que esse carro permaneça na curva, descrevendo aí um movimento circular e uniforme. Então, o conceito de inércia é importante. E daí, nós entramos na primeira lei de Newton. O que fala a primeira lei de Newton? A primeira lei de Newton ela fala exatamente isso. É a chamada também lei da inércia. Ok? O que a primeira lei de Newton ela define? Ela define o seguinte, que quando a resultante das forças que agem sobre um corpo for nula,
esse corpo ou ele vai estar em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme. Então, quando a resultante das forças que agem num corpo é nula, o corpo está ou em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme. Exatamente por conta da inércia, que é a propriedade de um corpo resistir à variação de velocidade. Então, você imagina um bloco apoiado numa mesa. Até que alguém vai lá e empurre esse bloco e gere uma força resultante diferente de zero, o bloco vai tender a ficar parado. Por quê? Porque por inércia ele vai resistir à variação de velocidade. Ok? Da mesma forma, se o bloco está com velocidade constante, e você der um arranque nele, ele vai tender a resistir àquela variação de velocidade por causa da inércia. Então, a primeira lei de Newton ela define exatamente isso. Né? O próprio conceito diz, a primeira lei de Newton diz que todos os corpos tendem a permanecer com suas velocidades constantes, repouso ou movimento uniforme. Para qualquer variação de velocidade, deve-se aplicar neste uma força resultante diferente de zero. Então, a definição mais clara seria, primeira lei de Newton, lei da inércia. O que seria a definição clara? Quando a resultante das forças que agem em um corpo é nula, o corpo ou estará em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme. Essa é a definição aí da primeira lei de Newton, portanto, da lei da inércia. Então, se a força resultante é nula, duas opções para esse corpo. Ou ele está em repouso, ou em movimento retilíneo e uniforme. A segunda lei de Newton, também chamada de princípio fundamental da dinâmica. Por que é princípio fundamental? Porque, olha, basicamente, todos os cálculos que a gente for fazer, nós vamos usar essa segunda lei de Newton. O que a segunda lei de Newton diz? Diz que a força aplicada em um corpo de massa m produz nele uma aceleração. Em outras palavras, a força aplicada a um corpo é proporcional ao produto da massa vezes a aceleração adquirida. O que vem a ser isso? Ó, se eu tenho um corpo, um bloco, apoiado em um plano, eu tenho uma força que age sobre esse corpo. Obviamente, essa força ela pode produzir uma mudança na velocidade desse corpo. Se esse corpo está parado, obviamente, ela vai aumentar a velocidade para tirar ele do repouso. Logo, vai existir uma aceleração. O que a segunda lei de Newton fala? Que essa força aqui, ó, resultante, ela é igual à massa do corpo multiplicada pela aceleração. Em outras palavras, a razão da força e a aceleração é igual à sua massa. Matematicamente, o que importa para nós é essa fórmula. A força aplicada produz em um corpo de massa m uma aceleração. Então, força igual a massa vezes aceleração. Esse é o princípio fundamental da dinâmica. Fórmula extremamente importante, que nós vamos usar ela aí, basicamente, em todos os exercícios que nós formos calcular. Tá? Muito importante isso daí. Então, a força resultante é a massa vezes a aceleração. Detalhe importante, a aceleração ela é sempre na direção do movimento, ou seja, no mesmo sentido e direção da força resultante. Tá? Então, ó, a seta maior aqui representa a direção da força F, força resultante. Essa seta preta maior representa a direção da aceleração resultante. E essa setinha, professor, que está em cima? Bom, essa setinha é o símbolo de vetor. Isso indica que essa aceleração e essa força são grandezas vetoriais. O que isso quer dizer? Quer dizer que essas grandezas, para serem caracterizadas na sua totalidade, é preciso definir a ela o módulo, que é o valor numérico, a direção e o sentido. Então, uma grandeza vetorial precisa dessas três coisas para ser definida. Ok? Então, esse é o princípio fundamental da dinâmica, força igual a massa vezes aceleração. As unidades. Bem,
Unidade de força no sistema internacional, se você está multiplicando massa vezes aceleração, massa é quilograma e aceleração é metro por segundo ao quadrado. Então, quando eu multiplico quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, eu tenho a unidade de força, que é o chamado Newton. O Newton nada mais é do que quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Então, para não ter essa unidade desse tamanhozão, costuma-se usar apenas a letra maiúscula N para definir aí a força aplicada ao corpo. Outra unidade muito importante é que, por muitas vezes, você vai encontrar a unidade chamada de quilograma-força. Tá? O que vem a ser o quilograma-força? Na verdade, é a força que a Terra atrai um corpo de 1 quilo. Seria mais ou menos assim. A força aplicada em uma massa de 1 quilo para produzir uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. É o valor de 1 newton. 1 newton é a força aplicada a um corpo de 1 quilo para produzir nele uma aceleração de 1 metro por segundo. Essa é a definição de quilograma-força. Que olhando para uma gravidade na Terra de 9,8 metros por segundo ao quadrado, a gente sempre usa 10 aproximado, mas a gravidade na Terra não é 10 aproximado. A gente usa por questões de cálculo, e sim 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, um quilograma-força seria o equivalente a 9,8 newton. E a terceira lei de Newton, também chamada de princípio da ação e da reação. Também muito importante. O que é o princípio da ação e reação? A terceira lei de Newton diz que toda ação corresponde a uma reação. Com mesma direção, mesma intensidade, porém sentidos opostos. Então, tem o mesmo valor numérico, a mesma direção, só que o sentido é oposto. Essa é a definição aí da terceira lei de Newton, princípio da ação e da reação. Vale salientar que ação e reação nunca se anulam, porque elas são aplicadas em corpos diferentes, tá? Não é aplicada em um mesmo corpo. Então, quando eu faço uma força sobre um bloco, o bloco faz uma força sobre a minha mão. Então, essas duas forças agem em corpos diferentes. Tá aí alguns exemplos, ó. Tá aí o burrinho puxando aí a charrete. Você vê que tem a corda, a rédea, né, da charrete. Essa rédea existe uma força chamando o condutor aí da charrete de A e o burrinho de B. Então, existe uma força que A faz em B, que seria a força do rapaz aí sobre a corda que está ligada ao burro. E, ao mesmo tempo, existe uma força que o burro aplica sobre a corda aplicada sobre o garoto, sobre o condutor aí. Então, uma é aplicada no burro e outra aplicada sobre o garoto. Então, aí a gente tem um par chamado ação-reação. E para divertir um pouquinho, né, você tem essa charge aí, interessante, né? Toda ação corresponde a uma reação, né? O velhinho foi lá atormentar a senhora, saiu levando a pior, né? Então, mostrando que uma ação foi sobre a mulher, outra ação foi sobre o homem. Então, um para-ação-reação sempre vai agir em corpos diferentes e nunca no mesmo corpo. Logo, elas não se anulam. Tá? E aqui a gente vem com os conceitos clássicos de peso e força normal, chamada reação normal de apoio. Nós sabemos que peso e massa são duas coisas diferentes. Às vezes a gente tem o hábito de falar assim, eu estou pesando tantos quilogramas. Não, na verdade isso não é peso, isso é massa. A massa é uma propriedade intrínseca do corpo. Um corpo de massa 50 quilogramas, ele vai ter 50 quilogramas aqui, ele vai ter 50 quilogramas em Marte e ele vai ter 50 quilogramas em Júpiter e na Lua, porque a massa
não muda. A massa é uma propriedade intrínseca de um corpo. Mede a sua quantidade de inércia. Todavia, o peso sim muda de um lugar para o outro. Por quê? Porque o peso nada mais é do que a massa vezes a gravidade. Peso também é uma grandeza vetorial. Peso é massa vezes gravidade. Então, a massa não altera, porque é uma propriedade intrínseca ao corpo. Todavia, o peso depende da gravidade. Logo, a gravidade da Lua é cerca de 6 vezes menor que a da Terra, logo o peso aqui vai ser 6 vezes maior do que o peso lá. Ok? E dependendo do lugar que eu for, se a gravidade mudar, o peso, obviamente, também vai mudar. Então, peso nada mais é do que massa vezes gravidade. Essa gravidade, pessoal, normalmente nós usamos ela valendo aí 10 metros por segundo ao quadrado, vale aproximado. Agora, se o texto mencionar a gravidade valendo 9,8 ou qualquer outro valor que seja, nós devemos considerar o valor que ele está propondo. Sempre a gente considera essa gravidade igual, constante, numa mesma altitude, no mesmo ponto de referência, porque essa gravidade também muda de acordo com a altitude. Então, como a gente sempre estuda aí os corpos a nível do solo, né, como referencial à Terra que nós pisamos, então essa gravidade pode ser considerada, com boa aproximação, como constante. Essa gravidade não vai mudar, só quando mudar o planeta. Tá? E outra força importante é a força normal. O que vem a ser normal? A normal é uma força sempre, isso aqui é importante, sempre perpendicular à superfície. Sempre perpendicular à superfície. Então, isso é importante para a gente poder identificar o valor dessa normal, que vai ser útil para muitos exercícios, principalmente lá no plano inclinado, principalmente em situações que existem atrito, em que essa normal ela vai ser introduzida aí com bastante frequência. Então, pegando um exemplo, vamos imaginar um corpo no plano horizontal. Tem um bloco aí de massa M apoiado aí em um plano horizontal. Você vai lembrar que sempre que o peso, que é uma força, ele é sempre na vertical para baixo, certo? Você não tem peso para a direita, você não tem peso para a esquerda, o peso é sempre vertical para baixo, devido ao centro gravitacional da Terra. Então, eu botei aqui nesse desenho, primeiro vetor, eu tenho a força peso, vertical para baixo. Agora, quando esse bloco aplica uma força no solo, no plano horizontal, o plano horizontal aplica uma força nele. Essa força é chamada normal, certo? A normal, então, é uma força perpendicular ao plano de origem. O que é perpendicular? Forma um ângulo de 90 graus em relação à origem aqui. Então, a normal, nesse caso, é numericamente igual ao peso. Agora, quando eu vou para um plano inclinado, a coisa muda. Você imagina, você tem um plano inclinado, uma rampa, essa rampa tem uma inclinação, um ângulo específico, né, que eu vou chamar de θ, um ângulo θ. O peso, observe, o peso continue na vertical para baixo. Veja que o peso não continuou perpendicular ao plano, à superfície. Não, ela continua vertical para baixo. Ó. Então, não importa quanto eu aumento, quanto eu diminui, esse peso é sempre vertical para baixo. Agora, existe uma interação entre o plano inclinado, a superfície do plano. Existe uma interação aqui, certo? Para onde que vai a normal? A normal aqui já não mais responde ao peso. Já não vai responder ao peso da vertical. Por quê? Porque ela é sempre perpendicular à superfície do plano.
Então, se o bloco está apoiado aqui, inclinado, então o normal tem que ser alguma coisa perpendicular a esse plano. Ela seria, então, nesse sentido, formando um ângulo de 90 graus em relação à superfície do bloco. Você vai lembrar aí nas decomposições aí da força peso no plano inclinado, que esse peso ele vai ser decomposto em duas componentes. O que você estuda lá no ensino médio, estudou isso de Px e Py, que aqui eu não gosto de chamar esse termo, porque aqui não é x e nem y, mas sim normal. Então, esse é o peso normal, que é perpendicular ao plano onde o bloco está apoiado, e eu tenho o peso tangencial, que é o peso paralelo à superfície onde o bloco está apoiado. Esse seria o Px e o Py, que um dia ensinaram para vocês aí no ensino médio. Tá? Se você observar, a normal agora, ó, ela é uma resposta ao peso normal. E não ao peso propriamente dito, como é na primeira figura. O peso está aqui. Mas quem está aqui é o peso normal, que vai depender do ângulo do plano inclinado. Logo, eu posso dizer que a normal aqui ela é igual a Pn, que no primeiro caso, normal é igual a peso. Então, essa questão da normal é muito importante você guardar esse conceito. Ela é sempre perpendicular à superfície. Nós vamos ver alguns exemplos mais à frente, onde você tem um dispositivo chamado de rotor, onde uma pessoa está dentro de um cilindro, o cilindro gira, a pessoa é comprimida na parede desse cilindro, o cilindro fica se movendo em vários ângulos e a pessoa não cai, fica presa lá. Exatamente por quê? Porque existe um atrito, existe uma normal, que é sempre perpendicular à superfície do plano, e que isso mantém ela fixa ali naquele rotor, aquele cilindro que gira. Eu tenho essa imagem mais à frente, nós vamos ver algumas aplicações. Então, até esse momento é importante você guardar que a força normal ela é perpendicular à superfície. Em outras palavras, forma um ângulo de 90 graus em relação à superfície. Bem, falando em força, eu tenho as chamadas forças resistivas, onde uma delas, muito comum no nosso dia a dia, é a chamada força de atrito. Tá? É devido à força de atrito que nós caminhamos na Terra, porque existe atrito entre os seus pés, seja de chinelo, seja descalço, seja calçado, entre o solo que você está se movimentando. Quando você vai se mover sobre uma superfície bastante polida, como por exemplo a superfície do gelo, né, lá das geleiras, né, das patinações no gelo, você vai visualizar que lá há uma pouca aderência, logo a tendência de escorregar, por conta do atrito que é bem pequeno. O atrito é uma força sempre resistiva. O que quer dizer isso? Ele é sempre contrário ao movimento. Se o bloco tem a tendência de se mover para a direita, logo, né, a força resistiva de atrito ela vai agir para a esquerda. Então, atrito é muito importante. Então, é uma força, né, que surge devido às rugosidades, né, a imperfeição entre uma superfície e a outra. Você arrastar um bloco sobre um piso, vamos imaginar aí um porcelanato, é muito mais fácil que se mover esse mesmo bloco sobre uma calçada, por exemplo. Em virtude da rugosidade, o resultado é que há uma certa aderência, né? A força de atrito ela é maior no caso da calçada. Essa imagem mostra isso. Você tem aí um corpo apoiado em um plano horizontal, fazendo um zoom aqui do contato, a superfície de contato do bloco com o plano, você tem aí algumas rugosidades, parece uma serrilha.
Isso define para nós aí o grau de resistência ao movimento. Então, quando eu aplico uma força F no sentido horizontal para a direita, vai surgir uma força resistiva, força de atrito, na horizontal para a esquerda. Neste caso, como o plano é horizontal, a normal ela responde ao peso. Então, normal, nesse caso, é igual ao peso. Ok? Então, a força de atrito é isso. Agora, que tipo de força de atrito nós temos? Existem dois tipos de força de atrito. Nós temos a força de atrito estática e a força de atrito dinâmica, ou cinética, ou cinemática. Aqui eu estou mostrando as duas, a força de atrito cinética e a força de atrito estática. A força de atrito máxima é a máxima força de atrito que o atrito pode aplicar na resistência do movimento. Vou te mostrar uma tabelinha aqui para você entender isso que eu quero dizer. Como que calcula a força de atrito? Pegando o coeficiente de atrito, que é uma letra grega chamada de μ, coeficiente de atrito, multiplicando pela força normal. Essa força normal vai variar. No plano horizontal, ela é igual ao peso. Logo, ela é igual à massa vezes gravidade. Tá? Então, quando há movimento, é cinético, μ vezes normal. Quando não há movimento, a forma é a mesma, μ vezes normal. Só que o μ aqui é estático. μ estático, ou seja, o corpo não movimenta. Parado, estático. Então, μ normal é a formulazinha que calcula a força de atrito. Vamos ver algumas considerações em relação à força de atrito que é importante. Tá? Veja só. O primeiro desenho aqui, ó, eu tenho um bloco em repouso. A força de atrito é igual à força aplicada, que é igual a zero, ou seja, eu não apliquei força nenhuma aqui. O bloco está sozinho, está em repouso. Ok? Mas, de repente, eu aplico uma força F1. Surge automaticamente uma força de atrito. Observe que, se a força de atrito é igual à força F1, a força aplicada, logo o corpo continua em repouso, ainda que ele esteja fazendo uma força F1. Tá certo? Agora, se eu aumentar a força F1 para uma força F2, a força de atrito também vai aumentar. Vai chegar um momento que a força de atrito atinge o seu valor máximo. Tá? Força de atrito máximo vai ser igual à força 2. Ainda está em repouso, porém está na eminência de movimentar. Ou seja, vamos imaginar que esse F2 fosse 80. E a máxima força de atrito suportada é 80. Então, a qualquer momento, o bloco vai mover. Se eu fizer uma força de 80,2, o bloco entra em movimento, porque a força máxima que ele suporta no atrito, essa força é de 80. E eu apliquei 80,2. Então, por isso que a gente diz que ele está na eminência de movimento. Qualquer alteração na força F2, o bloco entra em movimento. E quando ele entra em movimento, a força de atrito até aqui era estática, porque o corpo estava parado. A partir do momento que ele entra em movimento, agora a força de atrito é cinética ou dinâmica. Tá certo? A força de atrito, então, ela passa a ter um valor constante, né? E ela independe do valor de F. Como é que eu vou visualizar isso no gráfico? Olha só. Se eu fizer um gráfico da força de atrito em função da força F, o que você observa? Pegando essa primeira reta aqui, ó, até aqui, o bloco está em repouso. Então, se eu fiz 5, a força de atrito respondeu com 5. Se eu fiz 10, respondeu com 10. Se eu fiz 15, com 15. 20 com 20. 25 com 25. Se eu fizer uma força de 30, vamos imaginar que seja 30. A força de atrito responde com 30, mas é o máximo que ela responde. Se eu fizer 31, o que acontece? O bloco vai entrar em movimento,
a força de atrito deixa de ser estática e vira força de atrito dinâmico e o bloco entra em movimento. Fator importante, o coeficiente de atrito estático ele é maior do que o coeficiente de atrito cinético. Ou seja, o Mi, quando ele está parado, ele é maior do que o Mi quando ele entra em movimento, que é essa letra grega aqui, ó. Mi, certo? Mi. Mi é Mi estático, Mi C, Mi cinético, ou Mi D, Mi dinâmico. Ok? Então, você vê que há uma queda aí, né? Nesse sentido. A mesma coisa que o outro gráfico. Você tem a força de atrito, chega no momento que o atrito máximo iguala a força de atrito dinâmico, e o bloco entra em movimento e continua. Então, Mi estático e o Mi cinético é tudo igual a Mi. Então, uma coisa importante aqui na representação gráfica é que é possível a gente avaliar o comportamento do movimento simplesmente observando o comportamento das forças, como que as forças interagem entre si. Eu posso dizer se o corpo está em movimento ou se o corpo está em repouso, baseado aí nos coeficientes de atrito. Agora, uma tabelinha para a gente reforçar bem essa ideia. Ó, vamos imaginar o seguinte, ó, para a força de atrito estático máxima igual a 35 e cinético 32, temos a seguinte variação para um corpo que se encontra inicialmente em repouso. Então, você vai imaginar um corpo que, a princípio, está parado. Então, a força aplicada é zero. Obviamente, a força de atrito também é zero. Mas, de repente, eu aplico uma força de 10. O atrito responde também com 10. Daí, eu aplico uma força de 20. O atrito também responde com 20. Veja que o atrito máximo aqui estático é 35. Se eu aplicar 30, ele responde com 30. Se eu aplicar 35, ele responde com 35. Opa, aqui chegou no limite. O máximo do atrito estático é 35. Tá? Então, se eu aplicar 36, o que vai acontecer? O bloco vai entrar em movimento e o atrito passa a ser cinético. Ou seja, ele vai cair para 32, que é o atrito cinético. Tá vendo? Se eu aplicar 36, eu rompi o limite do estático máximo e ele cai para estático cinético ou dinâmico. Veja que caiu para 32 newton. Posso continuar aumentando a força, que o atrito vai continuar sendo 32 newton, porque entrou em movimento, agora ele permanece o atrito cinético em todo o movimento. Graficamente, como é que seria o gráfico da força de atrito em função da força F? Observe. Eu teria uma reta que vai de 0 até 35. Até esses momentos aí, ele estava em repouso, certo? A partir desse movimento, a força de atrito dá uma queda e mantém em 32. Então, a força de atrito máxima ela vai estar aqui, nesse pico da curva, e a força de atrito cinético está aqui, quando ela cai de 36 para 32 e permanece constante durante todo o tempo. Então, essa é a ideia do coeficiente de atrito, da força de atrito, como que calcula, μ vezes normal. Agora, pessoal, nós vamos avaliar o plano inclinado. Tá? Como que é o plano inclinado? Um dos exercícios assim que mais pega um pouquinho é quando a gente vai trabalhar com plano inclinado, por conta das peculiaridades relacionadas ao plano inclinado, que a gente precisa entender. Então, veja, plano inclinado, o próprio nome diz, né? É um plano que você levanta ele, faz dele uma rampa, logo ele está inclinado de um ângulo θ em relação à superfície horizontal. Tá? Vamos imaginar agora um bloco apoiado nesse plano. Ele pode descer, né? Nós podemos dizer assim que ele vai escorregar, ou ele pode ficar parado nessa posição,
Vai depender da existência de um atrito. Um atrito suficiente para manter ele no estado estático, fazer com que ele permaneça em repouso. Tá? Que forças estão agindo sobre esse corpo no plano inclinado? Muito importante você ter isso em mente. Inclusive, você precisa guardar essa imagem na sua mente. A primeira força é a força peso, que é sempre na vertical para baixo. De novo, não tem vertical para cima para o peso, não tem horizontal para a direita, nem horizontal para a esquerda. O peso é sempre vertical para baixo, direcionado para o centro de gravidade da Terra. Então, já faço o desenho do peso. Ok? Agora, quando esse peso ele está na vertical para baixo, ele está oblíquo em relação ao plano inclinado, porque o plano está aqui. Ó. Se eu traçar uma linha aqui, ó, perpendicular ao plano, esse peso forma um ângulo θ em relação ao eixo perpendicular do plano. Logo, vai ser necessário a gente fazer a decomposição desse peso em duas. A primeira, que é o peso normal, e quem responde ao peso normal é a força normal, como a gente já mostrou lá atrás, e a outra componente do peso é o peso tangencial, que é tangente à superfície ou paralelo à superfície. Veja que eu tenho um ângulo, tá? Esse é o ângulo θ. Se eu observar isso aqui, ó, esse vetor vermelho com esse vetor preto e fechar aqui, ó, eu obtenho uma figura geométrica que é um triângulo. Se você observar, peso normal é o cateto adjacente desse triângulo. E a hipotenusa é o peso. Cateto adjacente lembra de cosseno. Então, eu posso calcular o peso normal aplicando o peso vezes o cosseno do ângulo θ. Você vai lembrar da matemática, ó. Esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui, são chamados ângulos alternos externos. Esse ângulo é igual a esse. Agora, em relação a esse ângulo θ, o PT, ele é oposto ou é adjacente? Ele é oposto ao ângulo. Oposto lembra de seno. Você vai lembrar, cateto oposto sobre hipotenusa, é seno. Cateto adjacente sobre a hipotenusa, é cosseno. Logo, o PT eu calculo por P seno de θ. Então, dá para a gente definir aqui, ó, normal é igual a PN, e PN é peso cosseno. Como peso é massa vezes gravidade, então fica massa vezes gravidade vezes cosseno de θ. Esse seria o valor da normal. Normal equilibra o peso normal. Agora, paralelo ao plano, nesse desenho, eu tenho apenas o PT, que é o peso tangencial. O peso tangencial, ele é calculado simplesmente por P seno. Então, mg seno de θ. Esse peso tangencial, levando em conta que o bloco tem movimento no plano, ele vai ser igual a massa vezes aceleração, porque a lei de Newton diz que força é igual a massa vezes aceleração. Então, mg seno θ igual a m vezes a. Massa pode cortar, posso calcular a aceleração aí de acordo com esse desenho. Agora, a coisa pega um pouquinho mais quando eu tenho atrito na história. Vamos imaginar um bloco apoiado também no plano inclinado, só que agora ele está na iminência de escorregar. Ou seja, qualquer empurrãozinho que eu der a mais, ele desce. Tá? Se a intenção dele é descer, logo, a força de atrito ela vai ser uma força resistiva a esse movimento. Então, se a tendência dele é descer, a força de atrito vai estar subindo, tentando impedir o movimento pelo princípio da inércia. Quais os vetores eu tenho sobre esse corpo? Vertical para baixo tem o peso, tá aí, sempre vertical para baixo. Esse peso ele vai ter duas componentes. Ele vai ter uma componente horizontal, ou melhor, paralela ao plano, que é o peso tangencial, e ele vai ter uma perpendicular ao plano, que é o peso normal. A normal é igual a PN, peso normal, a gente já fez aqui antes, tá? E o PT
Ele é igual à força de atrito. Igual porque o bloco está em repouso, ele está quase descendo, mas não desceu. Então está parado. Se está parado, o PT desencadeou uma força de atrito que faz com que ele permaneça preso aqui, tá? Em equilíbrio estático. Então eu posso dizer que PT, que não é Partido Trabalhador, viu, gente? É peso normal, ele vai ser igual, melhor, peso tangencial, ele vai ser igual à força de atrito máximo nesse caso. E o peso normal vai ser igual a normal. Vamos ver algumas fórmulas relacionadas a esse desenho. Como é que calcula a força de atrito máxima? A força de atrito vai ser o coeficiente de atrito vezes a força normal. A força normal é igual a Pn. E Pn, que é a mesma coisa da força normal, é massa vezes gravidade vezes cosseno de θ, que seria o peso vezes cosseno de θ. Então, eu posso substituir isso aqui, ó. No lugar de normal, eu posso usar mg cosseno θ. Então, a força de atrito é mi mg cosseno θ. Bom, força de atrito, então, é isso. Olhando para paralelo ao plano, o peso tangencial é igual à força de atrito máximo, então peso tangencial é igual à força de atrito máximo. O peso tangencial, você pega aqui atrás, ele é mg seno, então vou substituir aqui, ó, mg seno, igual a força de atrito máximo é mi mg cosseno, tá? Substituir aqui. Veja, de cal tem massa, de cal tem massa. De cal tem gravidade, de cal tem gravidade. Então, posso cortar isso tudo aí. Sobra seno θ igual a mi cosseno θ. Cosseno θ está multiplicando mi, ele pode voltar dividindo o seno θ. Então, ficaria assim, ó. Se eu isolar o mi, eu vou ter cosseno θ multiplicando, vai voltar dividindo. Então, eu vou ter isso aqui, ó. Mi vai ser igual a seno θ dividido pelo cosseno θ. Você vai lembrar que seno dividido pelo cosseno é tangente de θ. Acabo aí de mostrar para você como que eu calculo o coeficiente de atrito estático num plano inclinado. Simplesmente calculando a tangente do ângulo de inclinação do plano. Se esse plano inclinado tivesse um ângulo de 30 graus, eu simplesmente calcularia o coeficiente pegando tangente de 30 graus. O resultado seria o coeficiente de atrito. Então, é a aplicação aí do coeficiente de atrito no caso de um plano inclinado. Nunca posso esquecer do mi vezes normal. A normal vai variar de acordo com cada exercício. Bom, a força normal e a força de atrito é uma única força chamada de força de contato. Como assim, professor? Ó, se eu observar aí, vertical tem peso para baixo, vertical para cima tem normal, força de atrito para a esquerda, logo, a força aplicada tem que ser para a direita, né, porque elas são opostas. E veja, essa força normal e a força de atrito, elas são perpendiculares entre si, ó, formam ângulos de 90 graus, enquanto duas paredes, 90 graus. Então, quando essa força aqui ela é perpendicular em relação à outra, eu tenho uma terceira força que sai do meio das duas, que é a resultante, é a chamada de força de contato. Tá? A gente calcula pela regra do paralelogramo, às vezes aplica a lei dos cosseno. Vamos ver isso com detalhes nos exercícios. Então, essa é chamada força de contato, que vetorialmente seria normal mais o φ. São grandezas vetoriais. Bem, então falamos das forças comuns, né, as forças que agem em um bloco apoiado na superfície. Tá? E agora, pessoal, nós vamos falar de outra força, que é a chamada força elástica. Bom, a força elástica são forças que agem sobre corpos elásticos, como eu disse. Força que age sobre corpos elásticos, como mola, como borracha, normalmente molas, que a gente vê aí na prática, nos exercícios. Mas vale para qualquer corpo elástico.
O que é a força elástica? É a força que uma mola exerce no corpo quando deformada. Então veja a situação. Eu tenho a situação inicial, onde eu tenho uma mola, tá certo? E eu aplico uma força F sobre essa mola. Observe que a mola aumenta de comprimento. Ela sai daqui e vem para cá. Então, nessa puxada da força F, há, obviamente, uma deformação nessa mola. O que é deformação? É o xizinho, é o quanto ela aumentou de tamanho. Tá? Ou quanto ela comprimiu, poderia ser o contrário. Como que a gente calcula essa força elástica? A força elástica é calculada pela lei de Hooke, que diz que a força elástica ela é igual a uma constante, chamada de constante elástica. Cada material tem uma constante elástica específica, vezes x, que é a deformação da mola. É o quanto ela aumentou ou o quanto ela diminuiu, certo? Então, a lei de Hooke define essa relação aí. Bom, como eu gosto sempre de gráfico, vamos ver como é que ficaria o gráfico da força em função da distância. Se você pegar aqui, ó, no eixo vertical é F, no eixo horizontal é X, então, e até aqui está o vermelho, que seria a minha relação entre a força e o deslocamento, ou a deformação da mola. Observe que ela forma um ângulo θ em relação ao eixo horizontal, tá? Se eu pegar a forma da força elástica, eu vou observar que ela está muito relacionada numericamente com a inclinação dessa reta, num gráfico ou diagrama força versus deslocamento, ou deformação. Se eu aplicar a tangente desse ângulo aqui, ó, observe esse triângulo, tangente de θ é cateto oposto sobre cateto adjacente, tá? Então seria cateto oposto é força, cateto adjacente, eu tenho aqui, ó, adjacente ao ângulo θ, eu tenho x, a medida da deformação. Então, tangente seria F dividido por x, tá? Quando eu pego a forma da força elástica é kx. Se eu isolar o K, ó, x está multiplicando, o K vai voltar dividindo. Se eu isolar o K, eu vou ter que K é força elástica sobre x. Observe que força dividido por x é tangente. Logo, pessoal, se eu calcular a tangente do ângulo de inclinação da reta no gráfico fx, eu vou achar a constante elástica da mola. Então, é muito comum dar um gráfico para vocês nos exercícios e pedir a constante elástica da mola, para você tirar isso diretamente do gráfico. Então, eu posso calcular a tangente de inclinação aí, da reta em relação ao eixo horizontal. Isso vai dar para mim a constante elástica da mola. Então, essa é a força elástica. Outro termo importante nas leis de Newton são as trações ou tensões. O que são trações ou tensões? São forças aplicadas a cabos, fios. Normalmente, fios, cabos, que na maioria dos exercícios são desprezíveis no que diz respeito à massa. São inextensíveis, também não deformam. Por isso, existe uma força que age sobre esse fio, sobre esse assunto, e esse chama de tração ou tensão. Aí o desenho aí, a pessoa arrastando aí uma caixa, né, com uma força oblíqua em relação ao eixo horizontal, existe uma tração sobre essa corda. Ok? Então, até aqui nós apresentamos os conceitos principais. Agora vamos ver algumas aplicações disso, tá? Algumas aplicações em resolução de problemas. Eu não vou resolver problema propriamente dito hoje, isso fica para a semana que vem. Hoje eu vou passar toda a teoria relacionada para a gente ficar por conta só de resolver exercício semana que vem, esclarecer dúvida. Então, mas eu vou mostrar aqui as principais aplicações que vai ajudar a gente aí na interpretação de probleminhas
de física nessa área. Uma das aplicações é a resultante centrípeta. O que vem a ser a resultante centrípeta? Bem, são corpos, né, que estão em movimento circular e uniforme, corpos que estão em MCU. Esse MCU pode ser movimento circular uniforme ou pode ser também movimento circular variado. Aí você vai ter aí aceleração tangenciando o movimento circular. Mas agora o que a gente quer visualizar é apenas as forças que agem. Então, se você observar um corpo em movimento circular, existe uma força tangente à curva. O que é tangente à curva? Toca apenas um ponto, né? Se fosse secante à curva, tocaria 2 pontos. Então, tangente toca um ponto. Essa força é chamada de força tangencial, ok? Que ela é sempre tangente, toca só um ponto do movimento circular. Existe outra força direcionada para o centro da circunferência. Essa força é chamada de força centrípeta. Tá? Então, esse corpo de massa M girando aí ao redor disso, então ele vai ter duas forças. Uma força que é a centrípeta e outra força que é a tangencial. A resultante das duas me dá a força resultante, ou F resultante. O que eu tenho de importante aqui com a lei de Newton? Bom, se a força é massa vezes aceleração, tá? Aceleração resultante, força tangencial vai ser a massa vezes aceleração tangencial. Obviamente, a força centrípeta vai ser massa vezes aceleração centrípeta. Ok? Massa vezes aceleração centrípeta. Então, a força centrípeta nada mais é do que a massa vezes a aceleração centrípeta. E o que é aceleração centrípeta? A aceleração centrípeta, na verdade, é a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Logo, a força centrípeta ela é mv² sobre R. É a fórmula que a gente calcula a força centrípeta. mv² sobre R. Certo? Força centrípeta. Vai ajudar a gente em muitos exercícios aí mais complexos mais para frente. Muito bem. Outra aplicação é quando um carro está fazendo um movimento, né, onde ele pega uma lombada por cima ou uma lombada por baixo. Vai imaginar que você tem um aclive, você tem um declive. Quando o carro está na parte de cima do aclive, eu vou ter algumas forças agindo sobre ele. Primeira delas, a gente sabe que vai ser o peso vertical para baixo. Da mesma forma, quando ele está no declive, eu também vou ter uma força agindo sobre esse corpo, sobre esse carro, na vertical para baixo, que é o peso também. Agora, cada ponto ele tem uma reação diferente. Olha, como ele tem uma velocidade, essa velocidade ela é tangencial à superfície, eu tenho um peso vertical para baixo. Lembra? Quando tem um peso, esse peso está perpendicular à superfície, tem também uma força normal, que também é perpendicular à superfície, vai responder a peso. Agora, o peso está direcionado para o centro da circunferência. Para o centro. A normal vai responder o peso. Agora, tem duas forças agindo no carro, normal e peso. E tem uma que é direcionada para o centro. A maior força é aquela direcionada para o centro. Logo, eu posso dizer que a resultante das forças que agem no carro é igual à força centrípeta. Por quê? Porque peso, neste caso, é maior do que a normal. Então, ele está direcionado pelo centro. Tá? Olhando para o outro carro na parte de baixo, eu tenho a velocidade em um ponto B, o peso continua vertical para baixo, eu tenho a normal, continua vertical para cima. Tá? O que muda aqui agora? No primeiro desenho, quem estava direcionado para o centro da circunferência, o centro da curva, era o peso. Logo, o peso é maior que a normal. Nesse segundo desenho, quem está voltado para o centro é a normal. Logo, a normal é maior do que o peso, porque é ela que está direcionada para o centro. O que isso importa para mim, professor, saber quem é maior e quem é menor? Por quê? Porque a resultante dessas forças que agem no carro tem que ser igual à força centrípeta. Tá?
E como que fica aqui a resultante nesse caso do primeiro desenho? Bom, quem está para o centro é maior. Então, peso menos a normal, vetor em sentido oposto, subtrai. Peso menos a normal tem que ser igual à força centrípeta, que é massa vezes aceleração centrípeta. Ou mv quadrado sobre r, que é o que está aqui. Ó. O peso é massa vezes gravidade, normal é normal, massa eu repito, a aceleração centrípeta é mv quadrado sobre r. Então aqui dá para a gente calcular um monte de coisa. Olhando para o outro desenho, olha como vai mudar. Enquanto aqui era peso menos normal, aqui é normal menos peso. Por quê? Porque quem está para o centro da circunferência é normal. Logo, normal menos peso é igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Ou normal menos peso, que é massa vezes gravidade, igual a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio, que é a força centrípeta. Então, veja, dependendo da posição que tiver o veículo, a interpretação ela muda. Né? Essa interpretação, obviamente, vai afetar diretamente nas contas, nos resultados aí. Então, essa aplicação a gente costuma dizer que é o carro em aclive ou declive. Ele está subindo um monte ou descendo um monte, que tem um aspecto aí de uma semicircunferência. Logo entra o papel da força centrípeta aí na questão. Então, essa é uma aplicação. Outra aí, ó, é um corpo agora girando em movimento circular, porém em um plano horizontal. É como você fixasse um prego em cima de uma mesa, no centro de uma mesa, amarrasse uma corda ou um cordão nesse prego e esticasse, prendesse a extremidade desse cordão em um blocozinho e de repente você dá um giro nesse bloco e ele vai girar em torno do eixo. Logo vai descrever o movimento circular. Observe que, ó, peso está perpendicular à superfície, a normal responde também perpendicular à superfície. Como existe um fio, no fio tem tração, quem está ligado no centro, direcionado para o centro? É a tração. Tá vendo? A tração está voltada para o centro. Então, quem vai fazer o papel de força centrípeta é a tração. Tá? Então, logo, ó, a tração vai ser igual a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio, que é a força centrípeta. Neste caso, como está no plano horizontal, a normal é igual ao peso. Normal igual ao peso, e a tração faz o papel de resultante centrípeta. mv quadrado sobre r. Importante na resolução de uma série de exercícios. Está aí o desenho, né, que seria uma aplicação também. É o carro fazendo a curva. O carro percorrendo aí um movimento circular, onde ele entra nessa curva, existe uma força voltada para o centro, que é a força centrípeta, tá? É como se houvesse uma cordinha segurando esse carro na trajetória, mas esse carro mantém o seu movimento curvilíneo devido a dois fatores, a existência de atrito e a existência de uma força centrípeta, que força ele, atrai ele, vamos dizer assim, para o centro da curva. Então, esse é um desenho, uma aplicação. Bom, outra aplicação que eu falei para vocês, vamos resolver exercício disso, tá, pessoal? Tudo isso aí que eu estou mostrando para vocês, eu vou resolver. Eu escolhi hoje trabalhar só com a parte teórica, e a semana que vem a gente fica por conta só de cálculo. E aí, obviamente, eu vou trazer toda a teoria de volta durante a resolução dos exercícios, por isso que é importante você dar uma estudada depois, daqui para a semana que vem. Então, outra aplicação é do rotor. O que é o rotor? Isso vem muito nas atrações circenses, em circo, onde tem um cilindro. Esse cilindro ele gira, né, em relação ao eixo central dele e coloca-se lá dentro uma pessoa. E, de repente, esse cilindro começa a se movimentar, né, deitar, ergue, inclina, e a pessoa continua parada lá, presa naquela superfície. Por quê? Porque existem algumas forças agindo sobre ela.
Vale salientar que essa pessoa está girando em um eixo, logo ela está descrevendo o movimento circular. Tá? Movimento circular em relação ao eixo central. Que forças eu tenho agindo sobre ela? Bom, na vertical, a primeira força, não posso esquecer, é a força peso. O peso é sempre vertical para baixo. Tá aqui. Agora, como tem uma força vertical para baixo, para essa pessoa não escorregar na parede, tem que haver uma força vertical para cima. Essa força vertical para cima, ela representa o atrito aí, tá? Estaria para cima. Veja que eu tirei o fundo aqui, a pessoa mantém fixa. Então, o atrito, ele equivale ao peso, vão se equiparar, vão se equilibrar. Força de atrito igual ao peso, porque ele está em repouso. E é normal, professor, porque a força de atrito a gente estudou que é μ vezes normal. A normal vai ser igual a quem agora? Veja, pessoal, que a normal aqui, ó, ela responde perpendicular ao plano, que seria a parede do cilindro, tá? Então, veja, quando essa normal for zero, o atrito deixa de existir e a pessoa vai cair. Logo, essa normal tem que ser maior que zero, para que exista um atrito e esse atrito equivale ao peso da pessoa. Como é que fica a situação de equilíbrio aí do rotor? Ó, o peso é igual ao FAT, então peso igual ao FAT, e a normal faz o papel de força centrípeta. Observa, ó, a normal direcionada para o centro aí, tá? Ele define, então, a força centrípeta, ok? Então, peso igual, deixa eu voltar aqui porque avançou, peso igual a força de atrito e a normal igual a força centrípeta. Vamos ver outra aplicação. Outra aplicação comum também, que a gente vê aí nas atrações circenses, que é o chamado globo da morte, tá? Que você vê lá um motoqueiro que entra dentro daquele globo da morte, ele fica lá girando em torno daquilo, o globo gira, e ele permanece sempre na mesma posição, faz um zigue-zague danado lá. Bom, tem muita física aí, tá? Vamos ver duas situações aí. Que é quando o motoqueiro passa pelo ponto mais baixo da trajetória, que seria a parte inferior, e quando esse motoqueiro passa pela parte mais alta da trajetória, certo? Que é onde ele tem a possibilidade de cair, tá? Então vamos ver aqui, ó. Como ele descreve o movimento circular, não é à toa que o globo da morte é um cilindro, uma esfera, né? Então ela tem cortes circular, por isso o movimento circular. Então quando ele está aqui no ponto mais baixo, o que eu tenho agindo nele? Eu tenho o peso para baixo, eu tenho a normal respondendo ao peso, e eu tenho o movimento circular. Logo, pessoal, quem está direcionado para o centro é a normal. Então, a normal, nesse caso, ela é maior que a... Sim. Alguém quer perguntar alguma coisa? Os microfones estão entrando aí fora da hora. Então, veja só. Duas situações, né? Ponto mais baixo. Nesse caso, quem está direcionado para o centro é a normal. Então, ela vai fazer o papel de resultante centrípeta, né? A normal é maior do que o peso. Então, a resultante aqui da normal com o peso vai igualar a força centrípeta. Força centrípeta a gente viu que é mv quadrado sobre raio. Nesse caso, a normal é maior que o peso. Então, vou ter normal menos peso igual a força centrípeta. Então, normal menos o peso igual a mv quadrado sobre o raio. No ponto inferior. Agora, no ponto superior, veja lá que coisa interessante. A moto, quando passar aqui por cima, o que eu vou ter? Eu vou ter o peso vertical para baixo. A normal é perpendicular ao plano, então a normal também vai estar
na vertical para baixo. Nesse caso, a resultante vai ser igual à força centrípeta. Como os dois vetores estão na mesma direção e sentido, a resultante é dada pela soma. Diferente daqui, que estão na mesma direção, porém em sentido oposto. A resultante é a diferença. Então, se eu somar normal mais peso, isso tem que igualar a força centrípeta. Então, eu vou ter normal mais peso igual a mv² sobre o raio. Veja o que eu tenho. Normalmente, os exercícios pedem o seguinte: calcule a velocidade mínima que a moto ou o carro pode passar na parte mais alta do globo sem que caia. Bom, a velocidade mínima acontece quando a normal é zero. Quando a normal é zero, a força de atrito zera e eu tenho o limite da velocidade. Eu posso calcular isso zerando a normal na hora de fazer as continhas. Então, normal mais peso, mv² sobre o raio. Veja, pessoal, que é muito importante a representação vetorial desses vetores. Se eu não colocar eles, eu não vou saber quando soma, quando subtrai, ou o que fazer. Então, essa matéria exige bastante a questão dos desenhos, para a gente representar os vetores. Outra aplicação também é o pêndulo. O que é o pêndulo? Você tem aí um fio inextensível, de massa desprezível, e um corpo apoiado na extremidade desse pêndulo. De repente, eu coloco esse pêndulo para oscilar. Ele vai descrever aí um arco de circunferência. E a primeira força que eu tenho é a força peso, vertical para baixo. No fio, eu tenho a tração, que é a força que age aí sobre o fio. Ok? Veja de novo. Nesse ponto, tração menos peso é igual a força centrípeta. Nesse lugar. Tá? Agora, vamos imaginar agora que essa bolinha já está passando por um ponto imediatamente superior. Certo? Ela já está aqui, ó, nessa parte de cima. Aqui, ó. A bolinha deu uma subida. Nesse ponto, o que eu vou ter? Ora, agora já está inclinado de um ângulo θ. Nesse ponto, eu vou ter a tração continua, porque eu tenho um fio. Olha, o peso continua na vertical para baixo, só que aqui é como se fosse um plano inclinado. Eu tenho uma componente normal, que seria PY, nesse caso aqui, que a gente está olhando para o eixo, e um PX, que seria o PT, peso tangencial. Tá? Então, tem uma composição. Nesse caso, nesse ponto, quem está equivalendo à tração é o PY, ou peso normal. Então, o equilíbrio acontece entre tração e peso normal. Então, eu teria tração menos PY igual a força centrípeta, naquele ponto. Tá? Então, se eu abandonar essa esfera aqui com velocidade inicial zero, ela vai descer, ganhando velocidade, passa pelo ponto mais baixo com velocidade máxima e ela vai subir de novo, perdendo velocidade. Vai atingir um ponto mais alto e para. E vai voltar novamente, passar pelo ponto mais baixo, onde a velocidade é máxima, e vai subir e diminuir de novo. Então, esse pêndulo, a esfera vai ficar oscilando aí entre dois pontos. Tá? E de acordo com o desenho, eu tenho tração menos PY igual a força centrípeta. Tá? Px seria igual à força tangencial, né, que é a força que tangencia a curva. E na posição central, aqui no centro, eu tenho tração menos peso igual à força centrípeta. Pessoal, como é que eu vou saber qual ponto é importante? Bom, vai depender do exercício. O exercício pode perguntar, olha, no ponto mais alto do pêndulo, calcule a tração no fio. Tá? Então, eu teria mais ou menos esse desenho aqui, ó, lá de cá. No ponto mais baixo da trajetória, qual é a velocidade da esfera? Então, estaria olhando aqui no ponto central. Então, tudo isso depende como o exercício ele vai explorar a questão que está sendo apresentada, discutida aí. Certo? Então, essa é outra aplicação que é do pêndulo. Pêndulo.
Vamos fazer conta disso tudo depois. Outra coisa é o carro fazendo uma curva inclinada. Você vai imaginar que você vai fazer uma curva e essa curva ela é inclinada. É um carro fazendo uma curva no plano inclinado. Bom, o plano inclinado ele tem um ângulo θ e eu tenho aqui os vetores. Ó. Tem vertical para baixo, tem o peso do carro. Tá? Perpendicular ao plano, ó, você vê que esse vetor aqui ele está formando um ângulo de 90 graus em relação à superfície do plano. Então, essa é a minha normal. Esse peso ele vai ter dois representantes, né? Vai ter um representante tangencial e outro normal, a superfície. Tá? Nesse caso aqui, ó, a normal de y, que seria uma resposta de normal, né? A projeção da normal no eixo vertical, e a projeção da normal no eixo horizontal. Então, teria normal x e normal y. Veja que quem equilibra normal y é o peso. E quem equilibra normal x? Você vai lembrar que isso aqui está descrevendo uma curva. Então, você tem um movimento circular nesse sentido. Estou fazendo uma curva assim. Ó. Logo, essa normal x, apontando para o centro da circunferência, ela vai definir para mim aí a força centrípeta. Então, a normal x vai ser igual à força centrípeta e a normal y igual ao peso. Normal x e normal y são projeções de normal sobre o eixo horizontal. Então, a normal x é a resultante centrípeta, que nesse caso é a força centrípeta. Outra aplicação importante são os probleminhas de elevador, né? Que é uma pessoa dentro do elevador e quer saber, né, o peso aparente da pessoa, ou falso peso, que a pessoa vai se sentir mais leve, vai se sentir mais pesada, dependendo da posição que ela estiver, se o elevador está subindo ou descendo. Então, nós temos que avaliar o elevador em duas situações. Então, quando o corpo é colocado sobre uma balança graduada em newtons, ela indica o valor da força de reação normal da balança contra o corpo. Então, vamos imaginar que esse indivíduo está dentro do elevador e ele está sobre uma balança. Então, ele vai ter para baixo o peso e você vai ter para cima a reação normal, que é a resposta ao peso. Tá? A força gravitacional é sempre vertical para baixo. Eu tenho uma aceleração vetorial para cima. Isso implica o quê? Que o elevador está subindo. Tá? Se o elevador está subindo, quem está a favor do movimento é a normal. Logo, eu vou ter normal menos peso é igual a massa vezes a aceleração. Normal, o peso eu vou passar para cá. Ó. Normal vai ser peso mais MA. O que é o peso? O peso é massa vezes gravidade, mais massa vezes aceleração. M está em comum, eu vou botar em evidência. Então, mg dividido por m sobra g. ma dividido por m sobra a. Logo, eu tenho normal igual a m, g mais a. O que é essa normal? Essa normal, pessoal, é o que nós chamamos de peso aparente. PAP, peso aparente, quer dizer, um falso peso. É como erguer uma pessoa debaixo d'água, lá de uma água de uma piscina. A pessoa fica mais leve, porque ela tem um peso aparente, por causa do empuxo da água. Vamos estudar isso mais à frente. Então, eu posso calcular o peso aparente pela massa vezes a gravidade mais a aceleração. Um resuminho aqui bem prático para calcular. Quando eu aplico isso, quando o elevador está subindo, acelerado. Está subindo com a aceleração. Neste caso, o que eu vou ter? O peso aparente vai ser maior do que o peso real da pessoa. É só você imaginar na prática. Se o elevador está subindo, ele vai forçar a balança no pé da pessoa. Logo, eu vou ter uma leitura maior do que a leitura real da balança. Então, o peso aparente é maior do que o peso da pessoa. Agora, se eu inverter, ao invés de subir, eu estiver descendo, o que eu vou ter? Eu vou ter o peso continua para baixo, a normal continua para cima, só que agora quem está no sentido do movimento, ou seja, descendo, é o peso. O peso está concordando com a aceleração, diferente daqui.
Quem concordava era anormal. Logo, pessoal, eu vou ter peso menos normal igual a massa vezes aceleração. Ó. Peso menos normal igual a massa vezes aceleração. Antes era normal menos peso. Ah, mas o que vai mudar isso? Bom, vai mudar aqui, ó. Peso menos normal é MA. O peso eu passo para cá, ele passa negativo, a normal fica negativa. Aí eu multiplico menos 1, troco o sinal da normal, sinal do peso e do MA. Então fica P menos MA. Como o peso é massa vezes gravidade, mesmo jeito de lá, mg. A massa é repetida, então a normal é massa vezes gravidade menos aceleração. Veja que trocou o sinal aqui, ó. Aqui era gravidade mais aceleração. Agora virou gravidade menos aceleração. Logo, o peso aparente vai ser m vezes gravidade menos aceleração. E observa, o peso aparente é menor do que o peso real. Logo, pessoal, se eu tiver um caso onde a aceleração é nula, como seria isso? O exercício fala, o elevador sobe com velocidade constante. A aceleração é nula, tá? Se a aceleração é nula, normal e peso se igualam. Nesse caso, a leitura da balança é o peso da pessoa, né? Porque a normal vai equivaler ao peso. A normal é o peso aparente. Nesse caso, equivale ao peso real da pessoa. Tá? Se o elevador estiver parado ou em movimento uniforme, a aceleração é zero, né? E a normal é zero caso o cabo se rompa. Tem alguns exercícios que falam isso, né? Ah, e se o cabo arrebentar? Qual é a velocidade do elevador? Então, se o cabo arrebenta, a reação normal é nula, logo eu posso aplicar as equações e encontrar a velocidade. Ok? Então, pessoal, até aí nós falamos aí das leis de Newton. Fechamos a parte das leis de Newton, tá? E agora nós vamos entrar na segunda parte, que é a parte de energia e conservação, tá? Da quantidade de movimento. Para não ficar muito cansativo, dar um tempo para você dar uma esticada aí, eu vou dar aqui, pessoal, ó, um intervalinho de 10 minutos para você erguer, dar uma esticada, para não ficar cansativo demais, né? Porque essa aula de hoje é muito textual, muito de informação teórica. Então, eu vou dar 10 minutinhos, ó, agora é 2h28, 2h30, 2h40. A gente volta para continuar com essa parte aqui. Aí dá tempo de tomar uma água, dá tempo de dar uma esticada, correr com sono, para poder voltar no pique aí. Beleza? Então, vamos dar aí 10 minutinhos de intervalo, não ficar puxadão demais, 3 aulas uma atrás da outra, e a gente continua, tá bom? Então, ó, marcar o horário, 2h40, a gente volta. 10 minutinhos. Eu vou interromper a aula agora. Então, segunda parte da nossa aula é falar da energia e conservação, que certamente é uma continuidade disso que nós já apresentamos a respeito da primeira, segunda e terceira lei de Newton. Esses assuntos eles se interlaçam. É praticamente impossível estudar energia e conservação sem você ter aí os conceitos inerentes às leis de Newton. Bom, quando a gente fala de energia, a primeira coisa que nós vamos ver, eu vou fazer uma retomada do assunto que fala sobre trabalho e energia, que é o último assunto que nós tivemos na última aula presencial que nós tivemos. Por quê? Porque então, como eu estava falando, energia e conservação, a continuidade, né, das leis de Newton, depende muito desses conceitos iniciais. E a primeira coisa que a gente precisa ver, quando falamos de energia, é o conceito de trabalho.
que vem a ser trabalho, fisicamente falando, né? Nada mais é do que a quantidade de energia transferida ou transformada. Trabalho é energia transferida ou transformada. Isso pode acontecer quando se aplica uma força em um corpo, provocando a ele um deslocamento. Então, mover um bloco de um ponto para o outro exige energia. Essa energia é na forma de trabalho. Então, sempre que eu aplico uma força e provoca um deslocamento, eu posso dizer que ali há a aplicação de um trabalho. Então, o trabalho está muito relacionado com o deslocamento. A gente, quando for associar as energias, você vai ver que sem ter deslocamento, a gente basicamente elimina o fator trabalho. Vamos ver isso em alguns casos. Bom, então trabalho é isso, né? Tá aí o exemplo aí de um elefante arrastando algumas toras, né? Você tem a força física dele, né? A força muscular sendo aplicada para deslocar a tora. Então a força dele aplica uma força sobre a tora e faz com que a tora se movimente, né? Gire. Da mesma forma, a madeira que está sendo amarrada a ele por correntes, quando ele arrasta, a madeira também tem um deslocamento. Então, existe um trabalho relacionado. Consumo de força, né? Aplicação de força, e vai haver transferência de energia. Uma modalidade de energia, que é a energia muscular, física do elefante, para outra modalidade de energia, que é trabalho aplicado no movimento das toras, aí, de acordo com o desenho. Então, essa seria uma ideia geral. Agora, trabalho de uma força constante, você vê dois pontos A e B, né, distantes entre o outro de uma certa distância. Então, há uma distância entre os dois pontos. Quando eu aplico uma força sobre um corpo no ponto A, veja que essa força é oblíqua, ou seja, ela forma um ângulo diferente de zero em relação ao eixo do deslocamento. Essa força vai ter que ser decomposta em duas componentes, uma perpendicular ao deslocamento e uma tangencial ao deslocamento. Para calcular essa força, ou melhor, o trabalho dessa força, eu vou aplicar a formulazinha clássica. Trabalho é força vezes a distância vezes o cosseno de θ. Por que o cosseno de θ, pessoal? Porque, na verdade, a força que me interessa não é essa força F. O que interessa para mim nesse deslocamento é a força que está na direção e sentido do deslocamento. Ah, professor, mas não tem essa força aí não. Não tem porque ela é imaginária. Ela é uma componente tangencial da força F, que seria uma força aqui no sentido de D. Se a gente for lembrar da trigonometria no triângulo, fechar aqui, ó, você vai ter um triângulo retângulo, e esse vetor aqui, ó, no sentido da distância, é o cateto adjacente desse triângulo. E cateto adjacente lembra de cosseno, cosseno de θ. Eu não ilustrei aqui, deveria ter desenhado melhor aqui para você visualizar ela. Mas aqui é a componente de F, componente tangencial, no sentido do deslocamento, é que faz com que o corpo saia de A e vá para B. Então, o que interessa para nós é essa força e não essa. Por isso, a decomposição vetorial ela vai ser muito útil aí para nós em muitos exercícios. Então, trabalho a força vezes a distância vezes o cosseno. Pessoal, mas se essa força fosse, esse F já estivesse aqui, aí eu não tenho cosseno de θ. Na verdade, tem cosseno de θ. Seria cosseno de zero. Aí cosseno de zero é 1, então seria apenas força vezes a distância. É por isso que boa parte dos exercícios que a gente resolve, você calcula o trabalho simplesmente pegando a força vezes a distância. Que a grande maioria dos exercícios leva em conta apenas leva em conta não, apresenta a força já no sentido do deslocamento. Então é só aplicar a força vezes a distância. Esse cosseno está embutido, porque na verdade o cosseno de zero é 1, então eu teria F vezes D apenas. Então, trabalho de modo geral é isso aqui, ó. Eu coloquei o desenho aqui, ó. A força tangencial, né? E a força normal, como eu falei lá, né? Uma perpendicular e outra tangenciando a superfície. A força que interessa para mim aqui
no deslocamento do trabalho é o FT. Se você vê, ele é adjacente ao ângulo θ, por isso entra cosseno aí na conta. Agora, de modo geral, se eu tenho um bloco apoiado no plano, né, esse bloco está no ponto A, existe uma força oblíqua aplicada sobre esse bloco, né, existe uma força normal ao plano de movimento, que seria o Fy aqui, que eu não gosto de chamar de Fy, eu costumo chamar de força normal. Existe uma outra força, aqui está Fx, mas eu gosto de chamar de força tangencial. Essa força tangencial é que está relacionada com o deslocamento. Então, semelhante ao que aconteceu no desenho anterior, trabalho é força vezes a distância vezes o cosseno do ângulo θ. Ok? Então, está aí a forma do trabalho, sempre preocupando com o vetor. A unidade de trabalho, pessoal, trabalho é dada em joule. Se você está pegando força vezes a distância, então é Newton vezes metro. Tá? Então, quando eu tenho o Newton multiplicado pelo metro, o resultado desse produto é o que nós conhecemos por joule, que é a unidade de trabalho, ou unidade de energia. Tá? Joule. Em homenagem aí a James Prescott Joule, o cientista que fez os primeiros estudos aí relacionados à energia. Casos particulares. Importante isso, pessoal, questão dos vetores. Quando eu tenho a força e a distância com a mesma direção e sentido, como seria isso? Ó, o bloco está aqui, o deslocamento é para a direita, eu tenho a força aplicada também para a direita. Então, se a força está no mesmo sentido e direção do deslocamento, o ângulo, pessoal, ó, da força em relação ao deslocamento é zero. Logo, eu vou ter θ zero. Se eu aplicar a formulazinha cosseno de θ, cosseno de zero é 1. Né? Então, eu tenho trabalho é força vezes a distância vezes cosseno de θ, que seria cosseno de 1, cosseno de zero, né, que é 1. Então, eu vou ter trabalho F vezes D, ou seja, de forma bem simples, sem aplicar aí a função trigonométrica, pelo menos de forma explícita. Né? Então, quando a força é na mesma direção e sentido do deslocamento, trabalho FD. Agora, quando eu tenho força e distância ou deslocamento na mesma direção, porém sentido oposto, ó, olha o que eu tenho. Esse ângulo aqui, pessoal, ó, é 180 graus, certo? Nesse caso, eu vou ter ângulo de 180, cosseno de 180 é menos 1, é o mesmo cosseno de zero, porém sinal negativo, né? Lembra lá dos quadrantes, do ciclo trigonométrico, tá? E eu aplicar a fórmula, ó, trabalho, força vezes a distância vezes cosseno, então seria menos FD, já que cosseno de θ é menos 1, então vai dar menos 1 aqui, fica menos FD. Ou seja, o trabalho aqui é negativo. Você vai ver que o trabalho ele pode ser motor ou pode ser resistivo. Tá? Então, ele é motor quando? Quando ele é positivo. Ele é resistivo quando? Quando ele é negativo. Quando ele está contra o movimento. Professor, que trabalho é esse que é contra o movimento? Vou te dar um exemplo. Lembra de uma força que é oposta ao movimento? Força de atrito. Se eu calcular o trabalho da força de atrito, vai dar um valor negativo, porque é uma força resistiva. Nós vamos ver isso na conservação de movimento, na conservação de energia, no caso de forças dissipativas, quando há perda de energia. Outro caso, eu tenho a força e o deslocamento perpendiculares entre si. Olha só, a força aplicada está na vertical, o deslocamento está na horizontal. Nesse caso, o ângulo aqui é 90 graus, θ 90. Então, o cosseno de 90 é zero, logo, FD vezes zero, o trabalho aqui é nulo. Ou seja, se o deslocamento é para a direita, estou fazendo uma força para cima, não tem como o bloco deslocar. Na direita, né? Se deslocar, seria na vertical. Então, nesse sentido, não há deslocamento, logo o trabalho é zero. Tá? Não tem movimento nesse sentido. Então, são essas três opções que é importante eu guardar.
Então, quando o trabalho é positivo, a força favorece o deslocamento. Nesse caso, o trabalho é chamado de motor ou motriz, que é o que eu falei agora. Se o trabalho for negativo, a força dificulta o deslocamento. No caso da força de atrito, que eu dei o exemplo. O trabalho aqui nesse caso é um trabalho resistente ou resistivo. Motriz, resistivo. Ou motor, resistente. Tem o mesmo significado. Bom, então falando de trabalho. Trabalho é uma modalidade de energia, tá certo? E agora nós vamos discriminar os dois principais tipos de energia, que é a potencial e a cinética. A energia potencial ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser potencial gravitacional, como ela pode ser também potencial elástica, tá certo? Então, cada uma delas a gente vai discutir e apresentar para vocês aqui agora, né? Cada uma delas. Então, a energia potencial. O que é energia potencial? Energia armazenada no corpo, né? Que lhe permite, em potencial, entrar em movimento a qualquer instante. Como seria isso? Olha o exemplo lá, ó, da flecha. Nesse caso, olha, você tem um arco, você tem uma corda, né, um corpo extensivo, e você estica aquela corda, todos sabem bem como funciona um arco e flecha. Então, a qualquer momento que aquela moça soltar a flecha, ela vai ser arremessada. Por quê? Porque quando ela estica o arco através da corda, o que ela produz aí? Ela armazena energia no arco, juntamente com a corda, e se ela soltar, essa energia vai ser liberada. Então, está havendo uma transformação de uma modalidade de energia em outra. Ali eu tenho uma energia potencial, que seria energia, nesse caso, potencial elástica, e quando eu soltar, a flecha vai adquirir velocidade. Então, a energia potencial elástica vai ser transformada em energia cinética, porque o corpo adquire velocidade. Tá? Então, a potencial gravitacional já está relacionada à altura, certo? A potencial gravitacional. Seria um exemplo aí, uma bolinha que está em uma posição de H em relação ao solo. A princípio ela tem massa m, velocidade inicial zero. Nesse ponto, a essa altura, se eu abandonar ela, inevitavelmente, você sabe disso, ela vai adquirir velocidade, vai aumentar, vai tocar no solo. Por que ela cai? Porque a esta altura, ela armazenou energia potencial gravitacional e quando eu soltar ela, ela vai transformar essa energia potencial gravitacional em cinética, porque ela vai perdendo altura e vai ganhando velocidade, tá? Até chegar no chão com uma velocidade v específica. A energia potencial gravitacional é calculada por mgh, massa vezes gravidade vezes altura. Essa é a potencial gravitacional. Guarde isso. Gravitacional depende de altura. Potencial elástica depende de corpos elásticos. Eu vou falar mais da potencial elástica. mgh. Falando nela, potencial elástica, é o exemplo lá do arco, né? Mas os corpos que sofrem deformação armazenam energia potencial elástica. Que corpos armazenam energia por deformação? Bom, os principais são as molas, ou as cordas, ou os fios extensíveis, todos eles armazenam energia, tá? De modo geral. Então, a energia potencial elástica ela está relacionada com a deformação de corpos elásticos. Tá aí o desenho, ó. Você tem um bloco preso em uma mola, numa posição de equilíbrio, aqui o O, zero, tá? E de repente você aplica uma força sobre essa mola, deforma ela, o bloco vem parar nessa posição. Logo, houve uma deformação X. Você sabe disso, se eu abandonar esse bloco, o bloco vai voltar. E ele vai oscilar aí entre dois pontos aí. Ele vai oscilar entre dois pontos de referência em relação a esse ponto zero, né? A gente chama de oscilador massa-mola, só que isso já é mais para o ensino superior mesmo, lá para um curso de física, para estudar isso. Que para nós não vamos explorar isso a esse ponto. Mas você deformou a mola de X, né? Ela armazenou energia na forma de energia potencial elástica. Se eu soltar, ela vai voltar e vai passar pelo ponto de origem,
porque ela vai liberar energia armazenada. Então, a energia potencial elástica é transformada em energia cinética. De novo, o princípio da conservação da energia. Uma energia é transformada na outra. Como calcular a energia potencial elástica? Bom, potencial elástica é calculada por kx² sobre 2. K é a constante elástica da mola, depende do material constituído a mola, do qual é constituída a mola. X é a deformação. Então, kx² sobre 2 é a energia potencial elástica. Tá aí? E a energia cinética, que é a terceira modalidade, tá? A energia cinética, que é a massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Veja, energia cinética depende de velocidade. Isso quer dizer o quê? Corpo parado não tem energia cinética. Para ter energia cinética tem que ter velocidade. Tá? Isso é importante a gente diferenciar uma energia da outra. E a energia mecânica, o que vem a ser? Na verdade, é a somatória de todas as modalidades de energia que um corpo possa ter em um determinado momento. Seria energia cinética mais a potencial. A energia cinética, nós já vimos, ela depende da velocidade. Tá? A energia potencial, ela pode ser duas, gravitacional, que é mgh, ou ela pode ser elástica, que é kx² sobre 2. Tá? Então, essas duas modalidades de energia. Então, o que eu vou resumir? A energia mecânica é a soma das energias de um corpo. Cinética mais potencial. Aí eu tenho a energia mecânica, cinética mais potencial. As forças conservativas, eu tenho sempre a energia mecânica final é igual à energia mecânica inicial. Ou seja, a energia não se perde, ela simplesmente se transforma uma na outra, quando as forças são conservativas. Um teorema importante, aqui utilizado nesse estudo, é o teorema de energia cinética, chamado de TEC. O que é o teorema de energia cinética? Verifique, olha, você tem um corpo de massa M, sobre ele age uma força resultante, F, e ele tem, em um certo momento, uma velocidade VA. Passa-se o tempo, ele desloca D e atinge uma velocidade VB sobre a ação da mesma força. Bom, estudando esse movimento, se eu aplicar a equação de Torricelli, eu vou ter V², VO², 2A vezes a distância, ou ΔS. Se eu isolar o A, ó, VO vai voltar subtraindo, então V² menos VO² está aqui. E o 2D, já que eu estou isolando o A, 2D está multiplicando o A, vai voltar dividindo. Então, sobre 2D. Então, a aceleração é V² menos VO² sobre 2D. Está isolado aí. A força que age nesse corpo é massa vezes aceleração. Se a aceleração é isso aqui, ó, eu posso substituir no lugar de A esse valor. Ó, a massa eu repito, a aceleração é V² menos VO² sobre 2D. Está aqui, ó, V² menos VO² sobre 2D, substituir no lugar do A. Esse D, ele está no denominador, eu posso trazer ele multiplicando a força resultante. Ó, tirei o D de cá, trouxe ele multiplicando aqui, porque está igual, fração, denominador multiplica cruzado. Eu trouxe só o D para cá. Por quê? Porque F vezes D, pessoal, é trabalho. Trabalho é FD. Certo? Então, no lugar de FD, eu vou pôr trabalho. E a energia cinética é mv² sobre 2. Então, ó, mv² sobre 2, mv² sobre 2. Então, aqui é a variação da energia cinética. Logo, eu posso dizer que trabalho é igual à variação da energia cinética. Esse é o chamado TEC, Teorema da Energia Cinética. Ajuda pra caramba na resolução de uma série de exercícios. Trabalho é igual à variação de energia cinética. Observações importantes. Se as forças não conservativas realizam trabalho, a energia mecânica não se conserva, ela aumenta ou diminui. Tá? Vou explicar melhor isso. As forças não conservativas que diminuem a energia mecânica são chamadas de forças dissipativas. Eu expliquei para vocês lá no começo, né, nas entrelinhas, que
Uma dessas forças é o atrito. O atrito é uma força dissipativa, né? Parte da energia é perdida na forma de calor, tá? Então a energia nesse caso, ela não se conserva, porque parte da energia é perdida na forma de calor. Para o cálculo do trabalho de uma ou mais forças dissipativas, basta fazer. Veja, se eu quiser saber o trabalho da energia dissipada, eu vou simplesmente aplicar a variação da energia mecânica. Veja, quando eu pego a energia mecânica final e subtraio da energia mecânica inicial, eu estou achando o trabalho da força dissipativa. Tá? Vou te mostrar aqui algumas ilustrações para você entender melhor isso. Observe, olha, eu tenho um carrinho que está em um plano inclinado. Tá? E aqui eu tenho três colunas: energia cinética, energia potencial e energia mecânica. A energia mecânica é a soma delas. Uma coisa que você observa aí, essa terceira coluna, que é a energia mecânica, ela não varia, tá vendo? O verdinho permanece verdinho, tá? Por quê? Olha, quando o carrinho está lá em cima, o azul está cheio. Deixa ele voltar, ó, cheinho, porque eu só tenho energia potencial. Quando o carrinho está embaixo, o azulzinho zera e o vermelho enche totalmente. Por quê? Toda a energia potencial gravitacional que estava aqui por causa da altura foi transformada em energia cinética aqui embaixo por causa da velocidade. Então, quando eu perco altura, eu perco energia potencial. Mas, em contrapartida, eu ganho velocidade, eu ganho energia cinética. Logo, a energia potencial está sendo convertida na totalidade para energia cinética. Então, toda energia potencial vira cinética. A energia mecânica se conserva. O verdinho não mexe, tá vendo? Ele permanece igual, não altera em momento nenhum. Então, eu posso dizer que, de acordo com essa imagem, a energia mecânica é conservada. É um sistema conservativo. A energia mecânica ela é conservada. Potencial é convertida em cinética. Vamos ver outra ilustração. Agora, e quando aparecer a dissipação? Como é que vai ficar isso? Obviamente, a energia mecânica final vai ser menor do que a inicial, porque parte da energia foi perdida no processo. Vamos ver como é que é isso? Ó, se eu tiver um bloco apoiado a uma certa altura, ele tem lá suas forças, né? A força peso vertical, normal, a força de atrito contrária ao movimento, tá? E vamos imaginar, o bloco começa a descer sobre a ação aqui da componente P tangencial. Agora, existe atrito, tá? Ele sai daqui com velocidade zero. À medida que ele vai descendo, parte da energia dele vai sendo perdida por causa do atrito. Mas você vai falar assim, professor, mas a velocidade dele vai aumentar, né, na descida. É verdade. Agora, se não tivesse atrito, aqui a esse ponto, como ele tem altura, ele tem energia potencial gravitacional. Aqui no ponto de baixo não tem altura mais, mas vai ter velocidade máxima. Logo, ele vai ter energia cinética. Se o sistema fosse conservativo, a energia mecânica em A seria igual à energia mecânica em B. Mas como o sistema não é conservativo, como é que eu sei, professor? Porque tem atrito. Então, parte da energia vai ser perdida, dissipada. Certo? Então, a energia mecânica dele no ponto B vai ser menor do que a energia mecânica no ponto A. Porque parte da energia de A até B foi perdida pelo atrito, que é o trabalho da força de atrito. Então, eu posso dizer que a energia mecânica em A, aqui, é a energia que ele vai estar em B, mais o que ele perdeu, que é a energia dissipada. Então, a energia mecânica de A é a energia que ele vai ter em B, somado com o que ele perdeu. Somando essas duas coisas, dá energia mecânica no ponto A. Tá? Também posso dizer que, como já foi dito lá atrás, o trabalho da força de atrito, que é a força dissipativa aqui no caso, é igual à variação da energia mecânica. Energia mecânica em B menos energia mecânica em A. É o trabalho da força dissipativa. Tá? Esse trabalho, pessoal, se você fizer, você vai encontrar um valor negativo.
Por que que é negativo? Porque é o trabalho resistivo, é um trabalho dissipativo, da força de atrito. Então, ela é negativa mesmo, tá? Porque ela expressa perda de energia durante o processo de descida. Vamos ver mais uma animação para você entender também isso. Ó, observa aqui uma coisa. Tem duas regiões aqui, uma de plano inclinado, depois tem uma região onde o plano é horizontal. Observe que nessa região onde o plano é horizontal tem uma rugosidade aqui, mostrando que aqui tem atrito, ó, certo? Observe o desenho de cá. Quando ele está descendo o plano que não tem atrito, a energia mecânica, o verdinho, continua. Ela não muda, porque está conservando. A hora que chega na região rugosa, olha a energia mecânica caindo, ó. Olha aqui ela caindo. Por que que ela está caindo? Porque ela não conserva. Por que que ela não conserva? Porque aqui existe atrito. O que tem a ver o atrito? O atrito é uma força dissipativa. Então, aqui é um sistema não conservativo, certo? E aqui no plano inclinado é um sistema conservativo, não tem atrito aqui, tá? Logo, quando ele está no plano inclinado, vamos começar aqui para você ver. Começou o plano inclinado, olha lá o verdinho. O verdinho não muda. A potencial está sendo transformada em cinética e o sistema conserva. Quando ele chega na região horizontal, onde tem a dissipação de energia, olha, não tem potencial, a cinética está sendo consumida e há o trabalho da força dissipada, que é o amarelinho. E a energia mecânica está caindo. Olha lá, energia mecânica zero. Toda a energia foi transformada em trabalho dissipado. Aqui não muda, de novo. A hora que chegar lá, você vai observar. Ó, chegou no atrito. A cinética está caindo, o trabalho dissipado, olha aqui, ó, aumentando, e a energia mecânica está caindo. Ou seja, a energia não conserva, tá? Então, esses são os dois pontos aí para se observar. Ok? Pessoal, por hoje, a aula é isso, né? Hoje foi bem cansativo, puxado.